Excelentíssima Senhora Ministra das Finanças, que entretanto saiu, excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração da ARSEG, caros oradores, prezados espectadores e naturalmente a equipa do Expansão, bom dia. Queria naturalmente começar por dar um breve agradecimento à equipa e congratular naturalmente por mais um evento, mais um fórum, num contexto que de facto não é nada fácil, mas que se mantém aqui resiliente e de facto é muito relevante para a nossa atividade. Naturalmente, em nome da UI, quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente para falar mais um bocadinho sobre este setor que tanto prezamos. Fomos convidados para, no fundo, fazer aqui uma breve caracterização do setor e pretendemos, nestes próximos minutos, falar um bocadinho do contexto de Angola no setor, no continente africano, de facto, também trazer um pouco, num segundo momento, números e indicadores do setor e dar aqui algumas notas sobre algumas perspectivas futuras. Relativamente à Angola, no continente africano. Como podemos ver, o ano 2019 revelou-se com uma ligeira contração, cerca de 2% na produção global, o que significa que, de facto, possivelmente já um bocadinho influenciado porque é o contexto atual, houve uma ligeira redução. Podemos verificar que, efetivamente, existe um país que continua-se a demarcar, estamos a falar da África do Sul, que continua a representar um peso muito expressivo no contexto africano, com cerca de 70% da produção. Podemos também verificar que existe uma assimetria muito significativa entre os ramos vida e o ramo não vida, mas muito influenciada pelo peso do país da África do Sul. Se repararmos nos restantes países, verificamos que a situação é contrária, ou seja, estamos perante uma realidade em que os ramos reais se sobrepõem ao ramo vida. Podemos verificar que Angola continua com um peso relativamente residual, representa cerca de 1% do total da produção do continente africano e não pode, naturalmente também tem sido destacado que estes números também estão em dólares, o que significa que é uma produção que está influenciada negativamente pelo contexto muito volátil que a moeda de referência tem face à moeda nacional. No que toca aos dois indicadores muito seguidos, que permite no fundo ver a evolução do país, quando comparado com outros, trazemos o índice de densidade e o índice de penetração. Relativamente ao índice de densidade, que no fundo permite no fundo ver o investimento que as pessoas fazem ao nível de seguros, verificamos que naturalmente a África do Sul está bastante longe, muito equiparada ao que são os países mais envolvidos no setor, com cerca de $800 de gasto por pessoa no setor. Angola mantém uma tendência muito estável, mas bastante mais residual, com cerca de $17 de gasto por pessoa na indústria seguradora. No que toca ao índice de penetração, que no fundo revela qual da parte da riqueza do país é conduzida para o setor dos seguros, podemos verificar aqui também que a África do Sul mantém um peso bastante expressivo, cerca de 13% da sua riqueza é canalizada para o setor, enquanto Angola continua com uma percentagem relativamente diminuta, mas estável, de cerca de 1%. Entrando na secção 2, no capítulo 2, trazemos aqui alguns números e indicadores. Permitam-me fazer aqui uma breve nota. Os dados que nós temos aqui basearam-se em informação que é pública, partilhada pelo regulador, e também com alguma informação pública de algumas companhias que aqui identificamos e que no fundo nos permitiu, para alguns indicadores, algumas análises, fazer no fundo, uns dados consolidados para conseguirmos enriquecer aqui a apresentação. Naturalmente, temos que frisar que algumas destas análises são estimativas e que a sua utilização carece de algum cuidado. Ao nível da estrutura do mercado, verificamos que o ano 2019 houve uma redução, não de licenças, mas em termos de seguradoras com atividade, houve uma redução de 3 face a 2018. Estamos atualmente com 24 seguradoras. Ao nível da mediação,
houve de facto aqui um crescimento com um número acentuado de registros no regulador, sendo destacar as pessoas singulares, ou seja, o agente, o mediador individual. No que toca à evolução dos prémios e comissões da produção, verificámos de facto que o ano 2019 foi um ano forte em termos de crescimento face ao ano anterior. Estamos com um crescimento de cerca de 30%. Naturalmente, os ramos reais destacam-se com cerca de 30%. O ramo vida, apesar do crescimento acentuado, 44%, para todos os efeitos, é um ramo com um peso relativamente residual, o que significa que pronto, o grande contributo vem dos ramos não vida. Podemos verificar que, à semelhança dos anos anteriores, os ramos de acidentes, doenças e viagem, nomeadamente o saúde, continua a ser o principal, com um peso de cerca de quase 50% a 60% do total da produção, seguido de ramos como o automóvel e outros danos em coisas e o petroquímico. Aqui destacamos a evolução negativa do ramo automóvel, que face a 2018 teve uma quebra de cerca de 2%. No que toca ao nível de comissionamento, houve um acompanhamento muito em linha com o que foi a produção, verificando que o peso ou o rácio de comissionamento mantém-se muito estável ao longo destes 3 anos em análise, cerca de 4%. Podemos aqui, no fundo, visualizar o patamar de concentração da produção pelas principais 10 companhias, ou pelas maiores 10 companhias, tendo por base a cota de mercado, ou seja, o valor da produção. Verificamos que o índice de concentração é de facto elevado, o top 5 cerca de 76%, muito em linha com os anos anteriores, e o top 10 com mais de 90%, também em linha com os anos anteriores. No que toca a sinistralidade e indenizações, também aqui registámos um aumento, felizmente para o setor menor, o que significa que houve um crescimento aqui cerca de 16, mais ou menos metade, quando comparado com o crescimento registado na produção, que foi cerca de 30, o que significa que permite ter aqui no fundo, em termos de margem, algum ganho técnico para as seguradoras. Destacamos aqui que ao nível da sinistralidade, naturalmente os ramos reais são os que têm mais peso e o ramo de acidentes e doença, naturalmente o ramo de saúde, é dos que apresenta maior índice de sinistralidade. Estamos a falar de cerca de 60%, muito em linha com o que foi o ano anterior. Relativamente aos custos de estrutura, permitam-me aqui novamente dar uma nota que a informação aqui de 2019 é uma informação que não está completa, baseou-se na informação pública e, como tal, não constitui os custos globais de todo o setor, mas permite ter aqui uma boa ideia, no fundo, dos pesos destes custos, já que da recolha feita daquelas cerca de 7 entidades, nós conseguimos, em termos do volume de mercado, cerca de apanhar 85%. Pelo que podemos aqui verificar, à semelhança do ano anterior, um peso muito similar dos custos com o pessoal e os custos administrativos. Ou seja, representam dos custos de estrutura cerca de 90%. No que toca a rácios de despesas, face ao que foi o ano passado, verificamos que efetivamente houve aqui uma ligeira redução, passando de 34 para 30. Analisando a tabela de baixo, estamos aqui no fundo a identificar o rácio combinado, um rácio muito utilizado no setor. Podemos verificar que houve aqui uma redução em 2019, para cerca de 67%, uma redução de cerca de 7% face ao ano anterior, onde os principais contribuidores foi, como acabei há pouco de referir, uma redução do rácio de sinistralidade de 47 para cerca de 43 e o rácio de despesas de 34 para 30. O que permite, no fundo, ilustrar que há aqui um pouco mais de ganho face à produção toda, à receita que é de facto vendida. Construímos também aqui, ainda numa perspectiva de conta de resultados, uma conta de resultados consolidada. Mais uma vez, o número de 2019 cingem-se àquelas cerca de 7 entidades que de facto conseguimos recolher, mas que ilustram, como há pouco referi, de facto, a grande parte do setor. Podemos aqui, no fundo, fazer aqui uma análise técnica por vários, no fundo, resultados. Verificamos que o ano 2019 foi um ano melhor que 18 e 17, com um resultado técnico bruto, que é mesmo o puro, ou seja, prémios menos sinistros e algumas variações de provisões técnicas, com uma melhoria, o que é bom para o setor. Quando incluímos, de facto, comissões e custos de estrutura, conseguimos manter um resultado técnico
agora influenciado por estes duas vertentes, ainda bom quando comparado com os 2 anos anteriores, cerca de 24 bilhões. Contudo, quando olhamos para o resultado de resseguro, este resultado técnico é totalmente consumido. Houve, de facto, um crescimento muito avultado, possivelmente influenciado pelos prémios pagos às seguradoras, e, de facto, houve aqui um crescimento do resultado de resseguro muito significativo, quase para o dobro, quando comparado com 2018. Pelo que o resultado técnico líquido de resseguro, como podemos ver, já está negativo. Contudo, as seguradoras têm outra componente, que é a parte financeira, onde também conseguem ir buscar rentabilidade. E, de facto, se repararmos, houve, de facto, uma evolução boa, mesmo no contexto. Acreditamos que muito influenciado por muitos destes ativos estarem indexados a uma moeda forte. E, de facto, houve um crescimento para cerca de 12 bilhões do resultado financeiro, quando comparado com o ano de 2018, que era cerca de 8. O que significa que nos permite já reverter e ter um resultado nesta hierarquia já positivo novamente. Contudo, nós aglutinamos tudo numa linha que é outros componentes do resultado, onde estão inseridos o quê? Ganhos ou perdas cambiais, no fundo reforços de provisões não técnicas e outros ganhos ou perdas não técnicos, e verificamos aqui que, um pouco à semelhança do que foi o ano 2018, um valor muito avultado negativo. E isto fruto de algumas reestruturações feitas no setor de seguradoras, o que significa que o ligeiro ganho que podíamos ter em termos de resultado é totalmente consumido e terminamos com o resultado líquido do exercício negativo. É uma melhoria face ao ano anterior, contudo, não é nada que desejamos que se mantenha, porque estamos num cenário negativo. Ao nível de indicadores, só no fundo, fruto do que falámos, confirmar que naturalmente o resultado técnico é positivo, foi o melhor neste triênio. Contudo, quando entramos no resultado técnico líquido de resseguro e no resultado líquido do exercício, já falámos anteriormente. Entrando aqui no capítulo de balanço, temos aqui um pequeno detalhe dos investimentos e das provisões técnicas de seguro direto, relativamente a depósitos e títulos de rendimento fixo. No que toca a provisões técnicas, houve aqui de facto um crescimento, o que é bom, no fundo ilustra um pouco o reforço que as companhias têm feito para fazer face às suas responsabilidades, e aqui sim assistimos a um reforço significativo, passando de cerca de 105 bilhões para cerca de 130, 140, 135 bilhões de provisões, das quais destacam essencialmente a provisão de riscos em curso. Por último, ao nível aqui de solvência e cobertura, trouxemos aqui 2 indicadores muito utilizados na indústria. Naturalmente, mais uma vez, deixem-me referir que tratam-se de estimativas. Ao nível de solvência, verificámos uma deterioração, ainda nos encontramos acima da linha estabelecida, que são os cerca de 100%, imposta pela regulamentação, com cerca de 107%, mas muito impactado pelo que foram as reestruturações. No que toca ao rácio de cobertura, e atenção, isto é uma mera confrontação de ativos com provisões técnicas, ativos representativos, ativos financeiros versus provisões técnicas, continuamos com um bom indicador de cobertura. Não corresponde bem a um exercício de representação, pois não estamos aqui, no fundo, a assegurar o cumprimento de todas as regras de diversificação prudencial que são requeridas num exercício como deve ser de representação. Por último, deixem-me trazer só aqui algumas perspectivas. Não vos vou trazer aqui números, no fundo, que poderiam no fundo ser aqui o futuro em termos da evolução do setor, apesar de sabermos que um dos maiores desafios é agora a situação pandémica e a resiliência que as seguradoras têm que ter para, de facto, enfrentar este período muito difícil, mas trazemos aqui, no fundo, algo que entendemos ser bastante relevante para a atividade. Ou seja, consideramos que é um marco, foi, no fundo, o lançamento do projeto de lei para um novo regime da atividade seguradora. É algo que entendemos que pode ser, de facto, reestruturante. Vai haver uma evolução do setor para patamares mais evoluídos, e isto, de facto, consideramos que vale a pena destacar, porque quando entrar em força, isto vai, de facto, ser transformador na indústria.
Vamos ter, ao nível de supervisão, um regulador mais ativo, com alguma revisão do modelo de inspeção e supervisão. Vão sair daqui reforçados. Vamos ter condições de acesso diferentes, porque estão a ser equacionados os capitais sociais mínimos de entrada. E também temos a figura de sucursais, que era algo que até ao momento não estava previsto na legislação. Os modelos de governação estão a beber um pouco do que é, no fundo, as referências dos Estados ou das indústrias mais envolvidas, com regras de fit and proper para quem quer praticar, quer estar nesta indústria. Vamos ter a introdução de funções-chave, auditoria interna, compliance, risco, atuariado, são figuras que passam a estar plasmadas nos novos diplomas. Regras para a subcontratação, ou seja, para quem presta serviços vai também ter aqui, no fundo, novas orientações. Sistemas de gestão de risco e controle interno, algo que também se prevê que há algumas mudanças. É um diploma que, no fundo, está mais orientado para a gestão com base em riscos e é dado um enfoque e um ênfase grande no que respeita ao controle interno. Vai haver uma necessidade de maior robustez nestas duas áreas. O lançamento das bases para o microseguro, de facto, pode ser uma solução interessante para a parte da população mais carenciada. Ao nível de conduta de mercado, algo que já existia, mas que aqui é dado um maior enfoque e que, no fundo, são trazidas algumas novidades. Maior enfoque no cliente, políticas de tratamento, gestão de reclamações, provedor e a introdução da necessidade de políticas antifraude. Ao nível de garantias financeiras e divulgação do mercado também temos novidades. Garantias financeiras, nomeadamente as provisões técnicas, vamos ter a introdução e a revisão de algumas que já existem. E ao nível de divulgação, vamos ter mais informação para o mercado e mais informação para o regulador. É também introduzida aqui uma nova figura, que é o endividamento, a figura do endividamento, algo que não estava tratado no anterior diploma de forma tão pormenorizada. Relativamente a recursos humanos, naturalmente, com esta evolução toda, vamos ter que ter mais e vamos ter que ter melhores. Naturalmente, a formação é algo que se torna premente. Por último, deixem-me aqui então dar a última nota que, ao nível de sistemas, também vamos ter que ter uma evolução, uma adaptação a esta nova realidade e, naturalmente, mais investimento. Isto, no fundo, vai-se e perspectiva-se ter aqui um conjunto de desafios. Naturalmente que isto é de futuro, daí estar inserido nas perspectivas futuras, mas achamos que é um marco transformador da indústria e que vai trazer uma exigência muito maior. Por último, resta-me agradecer e ficar à vossa disposição para alguma questão que queiram ver esclarecida.